Sim, gente, eu atingi 36 mil reais. E eu vou contar um pouco como que foi isso, tá? Eu vou contar até eu comprar a minha casa, tá? Eu ainda tenho que fazer o vídeo do tour da minha casa, gente. Eu já tô morando nessa casa há um ano. Eu recebi a minha chave no dia 15 de janeiro, né? Hoje é dia, eu acho que 17 ou 18, nem sei. Mas assim, né, fez aniversário um ano que eu estou aqui com esta casa. E eu quero contar um pouco, né, do que aconteceu. Se você não viu o vídeo anterior, eu te convido a ver, né? Onde eu falo, né, o que muda quando você atinge 20 mil reais. E mais do que isso, né, eu deixei algumas dicas, assim, e espero que algumas inspirações, né, sobre outras coisas da vida, porque eu sinto, assim, que quando você atinge certos patamares financeiros, você começa a pensar em outras coisas, né? E eu lembro, assim, eu já assisti várias vezes um filme que eu gosto muito. Ele tem, gente, uma pegada meio a favor do comunismo, coisa e tal, mas tirando. É sempre bom você ver todos os vídeos com um olhar bem aberto e aquela coisa, sabe? De você reter o que é bom. É um filme que se chama O Preço do Amanhã. Acho que é O Preço do Amanhã. Aonde as pessoas, elas não pagam mais as coisas com dinheiro, mas com tempo. E quando você nasce, tem tipo um relógio aqui no pulso que vale um ano, tá? Então, quando a pessoa chega ao patamar de 25 anos, ela para de envelhecer, só que aí ela recebe um ano só, ou seja, ela morre com 26, se não gastar o tempo antes. Enfim, o filme se desenrola, assim, com várias coisas lá, né? Se você não viu, veja, eu indico, sim, é um filme muito legal, tá? Que é um mundo distópico, assim, né? Que fala muito sobre essa... Ele tem uma vibe meio assim, de que os ricos são o problema, os ricos são os vilões, né? Então tem esse lado, assim, que eu discordo, né? Enfim, mas tem um lado de que realmente, que tem muita gente, às vezes, que só tá lutando pra sobreviver, sabe? E aí uma coisa que é muito interessante que eles mostram ali a questão da inflação de uma maneira, assim, sensacional, sabe? O quanto isso é abusivo, né? E eu acredito, assim, que o brasileiro, quando vê esse filme, ele sente muito realmente com raiva, frustrado, assim, se sente representado naquelas pessoas ali pobres, porque a inflação, ela acaba com a gente, né, muitas vezes, assim, de uma maneira muito surreal, sabe? Só que uma coisa muito interessante, que eu não lembro em algum momento que alguém pergunta, se você recebesse não sei quantos centenas de anos, né, tipo, algumas coisas assim, se você recebesse muito tempo, o que você faria? Qual seria a primeira coisa que você faria? E aí ele responde, né, eu pararia de olhar pra ele, tipo assim, o que você faria se você recebesse muito dinheiro? Eu pararia de me importar com ele. Né? É uma das primeiras coisas que acontece quando você chega em certos patamares financeiros, é que você para de se importar com ele. Porque você para de olhar pra ele. Porque agora ele não é mais um problema, né? A gente tem muita tendência a olhar para aquilo que nos incomoda, aquilo que é uma preocupação, aquilo que é um problema. Quando você não tem, você sente falta. Então, a primeira coisa que você faria se você tivesse dinheiro era parar de olhar pra ele, né? Então, o que aconteceu, né? Deixa eu contar agora, assim, como é que eu cheguei ali, né, nos 36. Enfim, gente, eu não expliquei exatamente, como é que foi, mas foi basicamente trabalhando, fazendo renda extra, economizando tudo que eu podia, tá? E fazendo renda extra. Então, todo o valor a mais, eu já investia direto. E a primeira coisa que eu fazia era colocar ali o dinheiro e, sabe, eu tava com uma meta focada, né? Eu morava junto com a minha mãe, com as minhas irmãs, então eu não tinha certas contas, né? Tipo assim, eu não tinha que pagar aluguel, por exemplo. Cara, se você não tem que pagar aluguel, sério, aproveite esse tempo, porque agora eu tenho que pagar o financiamento da minha casa. Então hoje, mesmo tendo um salário maior e morando sozinha, ou seja, eu tenho certas contas que aumentaram na minha vida, mas tem outros gastos que eu acabo não tendo por não ser 4 pessoas, né? Mas, na verdade, eu gastava menos porque eu acabava não tendo que pagar várias contas, então muitas vezes eu comprava ali só comida, coisa e tal. Eu não tinha nenhuma conta obrigatória, digamos assim, então acabava sendo muito mais fácil. Mesmo eu com salário baixo ali, eu conseguia juntar muito dinheiro, tá? Então, aproveite de verdade se você mora com seus pais, ou se vocês são casados e não têm filhos ainda e os dois trabalham, sabe? Busquem por tudo viver só com o salário de um dos dois e o outro salário ser pra investir. Gente, isso, cara, dá assim alavanca, sabe? Você junta dinheiro com muito mais rapidez, facilidade, de uma maneira que, olha, vale a pena, entendeu? Foi o que aconteceu comigo, né? Por isso que eu consegui juntar relativamente rápido, mesmo tendo um salário baixo, entendeu? Então, continuando, né, o outro vídeo que eu tava ali nos 20 mil, e aí eu comecei aos pouquinhos a colocar na renda variável, só que eu acabei tendo que sacar, porque eu percebi que, na verdade, eu queria comprar a casa, eu queria usar caso eu precisasse para reserva de emergência, né? Então, não fazia sentido naquele momento para mim eu estar colocando na renda variável, tá? Não tive prejuízo, ainda bem, né? Graças a Deus. Quando chegou lá pelo meio do ano, eu já tava tentando e vendo casa há muito tempo, eu já tinha falado com alguns corretores, coisa e tal, isso era meio de 2023. Então, eu falei com uma corretora, e na época eu tinha ali, na verdade, já juntado, tá, um bom valor, porque eu tinha um pouquinho
na renda variável, tá? Tipo, dólar, coisa e tal, que na época tava valendo menos. Ou seja, se eu resgatasse, eu ia perder esse valor, né? Eu ia ter prejuízo. E eu não queria fazer isso. Mas eu consegui chegar ao patamar de 24 mil, 25 mil mais ou menos. Que aí foi quando eu encontrei a corretora com quem eu comprei essa casa. Isso era julho, mais ou menos. Eu tava com contrato com a prefeitura enquanto eles não me nomeavam. E aí, eu vi umas casas e coisa e tal, meu financiamento foi aprovado de primeira, isso era início de agosto. Só que eu não senti confiança de continuar o processo, porque eu só poderia colocar 15 mil de entrada, mais os 10 mil da taxa que eu tinha que reservar pra isso. Eu não queria ter que resgatar o dinheiro. Ela me deu ali, por que você não vende o carro, não sei o que. Só que, gente, eu sou professora. Se eu tivesse que trabalhar em 2 escolas, já não ia dar. Se eu tivesse que dar uma aula particular do homicídio, já não ia dar, sabe? Então, assim, professora sem carro é muito complicado. Se você é professor, você sabe o que eu tô falando, né? Que às vezes a gente tem que trabalhar em 2 cidades diferentes. E nesse meio tempo eu já tinha passado em outra cidade. E eu ia assumir o concurso que eu fosse nomeada primeiro, tá? Então, poderia ser que eu fosse nomeada no outro lá e ficasse com o contrato aqui. Então, não tem como, sabe? O Uber sai muito caro e é um transtorno. Tu não tem almoço. Se tu consegue chegar no lugar, ônibus também não tem, tá? Muitas vezes, né, de uma escola pra outra onde você vai, não tem como, tá, gente? Tipo assim, e fora a questão da saúde da minha mãe, né, porque eu morava com ela, né, tipo, a minha mãe e minhas irmãs também, né, se eu tivesse que sair correndo, sabe? Enfim, era uma necessidade e eu não estava disposta a abrir mão e eu não me arrependo de ter feito essa escolha, tá? Então, o que eu falei pra ela? Eu vou até o fim do ano, tipo assim, quando você é aprovado no financiamento, ele é válido por 6 meses. E o que eu pensei? Eu vou pegar esses próximos 6 meses, né, 5 meses, e eu vou juntar o máximo que eu conseguir, eu vou tentar juntar pelo menos 10 mil reais. Consegui? Não. Mas eu cheguei bem perto, tá? Eu cheguei bem perto. Gente, isso era tipo assim, todo o meu salário. E dizimando e ofertando, tá? E com o carro gastando com ele, com manutenção. Gente do céu. Apertei o cinto, né? Tipo, igual lá do primeiro vídeo que eu falei, mas não apertei tanto assim, tá? Porque eu usava o carro, né? Toda a renda extra eu colocava tudo lá, assim. E eu ia fazendo assim, gente, do jeito que eu ia, né, assim, né, pagando faculdade, meu Deus, gente. Eu me virava ali, né. Chegou ali em dezembro e comecei a me sentir incomodada. Cara, eu preciso comprar casa, eu preciso comprar casa, eu preciso comprar casa. E nisso eu tava com uns 33 mil, eu acho, mais ou menos, né, e mais esse pouquinho ali na renda variável que eu não queria tirar porque ainda estava, né, no prejuízo. E eu pensei assim, em último caso, eu tiro e fico no prejuízo, né, paciência. E aí eu fui, né, entrei em contato com ela de novo, perguntei se não tinha uma casa, coisa e tal, assim. E aí fui visitar, né, tinha 2 casas, mas a outra eu nem quis visitar, não era no bairro que eu queria, enfim. Não gostei tipo assim, eu preferi muito mais as fotos dessa daqui, porque uma das coisas que eu vi aqui foi a cozinha, né. Aí eu cheguei, já olhei, tinha quintal, do jeito que eu queria, tinha cozinha planejada que ia ficar, coisa e tal. Tava mais barato, né, tava um pouco mais barato do que as outras, por questões pessoais lá da vendedora. E aí eu tinha, né, o valor já pra dar ali uns 20. Dava uns 25 de entrada, mais ou menos. Perto dos 26, eu tive 1.800 de subsídio, enfim. Só que aí a gente tava contando com uns 11 mil de taxa, né? E aí no fim das contas eu tive, né, essa entrada ali, foi uns 9 mil de taxa. O que eu pensei? Eu vou pegar todo o meu salário no fim do mês e vou, né, sei lá, início do ano eu faço umas rendas extras, né, e aí eu vou apertar o cinto e vou pegar todo o salário, só vou dar o dízimo e todo o salário eu vou usar, né, e aí eu precisava de mais uns 2 salários pra completar. No fim das contas, foi o processo ali, né, que eu tive que ficar pagando algumas coisas ali da entrada, mas as taxas eu só tive que pagar em janeiro, né, quando o processo saísse ali com a caixa. Aí, quando chegou, eu já tinha recebido, né, mais um salário, e eu consegui colocar mais um valor. Eu tive ali os 1.800 de subsídio, e a taxa saiu uns 9 mil. Ou seja, eu consegui juntar ali uns 36 mil, né, que eu estava na dúvida entre fazer ali, usar pra sustentar eu, minha mãe, minhas irmãs, ou dar entrada na casa. Só que nesse meio tempo, a minha mãe foi morar em outro estado e ficou por lá, né? Ou seja, eu passei a morar sozinha, né? E aí nisso também, né? Ela já tava querendo entregar a casa, que tava de aluguel ali, não fazia mais sentido, a casa gigantesca pra eu cuidar, né, que eram 2 casas, eu morava na de trás pequenininha, que era quase com kitnet, e a da frente eu tinha que cuidar das 2, aí tinha que vender coisa, tinha que fazer 1000 coisas, além do meu trabalho, né, no meu trabalho na minha área, na escola. Então tava pesado pra mim, e mais fazendo o processo da minha casa, né, e aí então eu já não tinha que sustentar mais, né, que se acontecesse alguma coisa, enfim, ela já tava querendo entregar a casa, ou seja, foi no momento perfeito, que aí eu peguei, né, e fui juntando ali tudo que eu consegui. Eu vendi, né, coisas, então eu tentava pegar todo o meu salário, que era um valor certo, e o que eu ia vendendo eu ia comprando comida, ia pagando a conta, coisa e tal, né. E aí já
coloquei a luz, coloquei a água, né, instalação, tudo. Aí tinha que pagar as taxas mesmo não usando, né, enquanto eu não me mudei. Então, no fim das contas, eu quase rapei a minha reserva de emergência. Eu achava que ia faltar ainda no fim por causa do subsídio, porque a taxa foi mais barata do que eu pensava. Ainda sobrou um pouquinho, né, sobrou ali uns R$ 1.500 por aí, R$ 2.000. Foi menos de R$ 2.000 que sobrou, né, e logo depois eu fui nomeada. Então ainda veio uma rescisão, que foi bem pouquinho, tá, na verdade, eu achava que ia vir mais. Mas que, como eu não zerei 100% a minha reserva de emergência, né, isso no início de 2024, eu cheguei ali os 36 mil com esse tal, né, mas eu, bem dizer, zerei aquele pouquinho, e aí depois com a rescisão, eu peguei toda a rescisão e coloquei ali, já aumentei um pouquinho de novo minha reserva de emergência, porque aí eu fiquei incomodada, porque, ai, caramba, eu tava aqui com 30 e tantos mil, e agora eu tô com quase zero, né, fiquei incomodada por não ter ali, né, voltei pro patamar ali de 2 mil, né, de 30 e tantos mil, quase 40 mil, voltei pro patamar de 2 mil, né, mas, por um bom motivo, fui nomeada ao mesmo tempo, que também é uma segurança. Então, se você olhar, eu me cerquei de várias seguranças, né? Fui nomeada no concurso, eu tinha um carro pra qualquer coisa fazer Uber, a questão do concurso, de certa forma, te dá estabilidade, né? Pra fazer certas coisas, assim como comprar uma casa, né? Tipo, eu não zerei completamente, eu ainda tinha essa renda variável que era pouquinho, mas que se precisasse ali, eu conseguiria, né, tipo, sacar mesmo que eu perdesse um pouquinho. Logo depois começou a subir o dólar, enfim, então aí eu comecei a ter lucro ao invés de prejuízo, né, então eu cheguei nesse patamar, até um patamar de mais, né, porque juntando ali o dinheiro que eu dei de entrada na casa, mais a renda variável, dava mais de 40, na verdade, né, eu já tava ali em outro patamar, digamos assim, né, que nem eu acreditava que eu tinha conseguido juntar tanto assim de uma vez, né, então o que mudou quando eu cheguei nesse valor, né, de 30, 40 mil, foi que prazer, essa é minha casa. Comprei uma casinha, né? E fiquei tranquila, porque eu não tive que parcelar a entrada, né? Comprei uma casa usada, não foi nova, mas se eu tivesse comprado nova, eu ia ter que estar esperando, eu ia ter que estar pagando taxa de evolução da obra, ia ter que daqui a pouco pagar aluguel mais o financiamento, taxa de evolução, sabe? Então, gente, pense muito bem quando você for comprar algo na planta, porque às vezes o barato sai caro, sabe? Então, pode ser uma baita de uma vantagem, né? Porque sai bem mais barato. Eu tenho amigos que compraram na planta que não se arrependeram, foi tudo de bom, mas você tem que ter ali uma segurança de que você vai ter onde morar enquanto não ficar pronto, que isso não vai te apertar daqui a pouco quando você tiver que pagar aluguel, mais ali a taxa de evolução, mais a entrada, enquanto ela não fica pronta. Então, né, faça os cálculos antes de tomar essas grandes decisões. Tanto que eu sempre quis uma casa usada, nunca foi opção uma casa nova, porque eu não sabia em qual momento eu ia ter que sair lá da casa, em qual momento a casa ia ser entregue. Qualquer momento podia ser o momento. E então eu não queria ter que daqui a pouco ir sei lá pra onde, porque eu não tinha condições ali de pagar um aluguel, eu até teria, mas aí eu perderia da entrada que eu tava lá ralando tanto pra juntar, pra comprar minha casa. Eu não queria abrir mão desse valor, que ia ser pra entrada, ou pra me sustentar, pra pagar um aluguel. Então, eu tava ali naquela, né, tem que ser usada pra poder ir morar logo. E isso foi uma grande vantagem, porque veio com umas coisas que uma casa nova não viria. Veio com todos os acabamentos, veio com uma cozinha planejada, veio com o banheiro também feito dessa pedra aqui de, acho que é granito, né, acho que se chama, se eu não me engano. Então, tipo, é muito bonito, sabe? Então, assim, gente, veio com valor a mais, sabe? E não é, ai, porque é usada, porque é velha, gente. É uma casa, entendeu, né? Uma coisa que é pra durar décadas, né? Então, não me arrependo, né? Eu quase zerei ali, né, o valor, mas em compensação, tem um patrimônio, né? É uma renda não, é um passivo, é algo que me tira dinheiro? É. Só que se eu estivesse alugando essa mesma casa, eu ia estar pagando o dobro do que eu pago por estar financiando ela. E no final ainda vai ser minha. Eu tô pagando metade do que eu pagaria se fosse no aluguel, e no fim das contas ainda vai ser minha. Então, foi uma grande vantagem. Logo depois, como eu falei, eu fui demitida, né? Porque eu tive que me demitir pra ser nomeada. Recebi mais um valorzinho. Recebi ali o adiantamento do 13º que eles deram, né? Ali, tipo, às vezes, né, prefeituras, estados fazem isso. Também peguei já esse valor e coloquei ali na minha reserva e já fiquei com o valorzinho que eu já fiquei tranquila, né? Ai, se acontecer alguma coisa, agora eu tô tranquila. Eu tenho minha casinha, tô pagando minhas continhas, agora eu tenho mais contas e mais responsabilidades? Tenho, mas compensação? Tô mais tranquila porque agora eu tô mais equilibrada, agora é comprar os móveis pra, né, o que eu precisar, eu ganhei muita coisa, graças a Deus. Então foi, né, foram muitas bênçãos, assim, no ano de 2024. E quando chegou no fim do ano, eu já estava em outro patamar financeiro, gente. Que aí eu conto em outro vídeo, né, quanto eu já consegui depois de comprar essa casa. Será que eu já consegui os 50 mil? Né, porque se eu tava ali na casa ali dos 40, vamos dizer, né, os 36 que eu fiz ali, né, pra comprar a casa, mais o que eu tinha ali de renda variável, será que eu consegui chegar aos 50 em 2024? Bora, esperem pelos próximos
capítulos dessa história, né? Então, gente, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Pra quem não me conhece, nem sei se eu me apresentei no início, eu sou a Maria, esse daqui é o canal Identity for the Nations, onde eu falo de muitos temas, né, da vida, à luz da Bíblia, tá? Com perspectiva cristã. Se você gostou desse vídeo, gosta desse tema, né, que faz parte da playlist Ser Plena nas Finanças, né? Eu tenho uma série que é sobre ser plena em todas as áreas, e eu tenho feito vídeos, né, sobre a área das finanças, mas também eu tenho vídeos em muitas áreas, tá? Em relação a histórias da Bíblia, mulheres que trabalhavam na Bíblia, profissões, Bíblia Flix, né? Tem muitos temas assim que envolvem, né, a visão bíblica, a visão cristã a respeito de coisas, de temas do cotidiano, como, por exemplo, finanças, né? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.